Relatório no sistema, senhor presidente. Senhor presidente? Vai sustentar, doutora Vanessa. Vou, doutor Tio. Doutor Deus, o senhor dispõe do prazo regimental de 15 minutos para se manifestar. Doutor Timas, só para esclarecer, nós fizemos um redimensionamento da pena, foi verificando que existia um bis idem. Mas eu vou fazer. Ok. Pois você dispõe do prazo regimental de 15 minutos. Vamos falar. Excelentíssimo senhor presidente desta Igreja Câmara, doutor Pedro, desembargador, doutor Sebastião Martins, desembargadora relatora desta apelação, doutora Maria de Fátima, doutor procurador, doutor Ivan, doutora Vanessa, colegas advogados aqui presentes. Vossa Excelência, eu entendo que nos meus quais, eu acho que já passou de 400 júris, eu dou muito valor à soberania dos vereditos, doutor Sebastião Martins. Mas tem casos, já aconteceu comigo, casos que tanto culpados sejam inocentados e inocentes condenados. No tribunal do júri aparecem muitas coisas, assim, eu sempre digo que no tribunal do júri é uma caixinha de surpresa. Mas tem a soberania dos vereditos. No caso concreto, Vossa Excelência, o apelante ele foi denunciado por homicídio qualificado. Pronunciado nos termos da denúncia e foi submetido ao tribunal do júri. A tese aqui era negativa de autoria. Mas, no caso da apelação, eu entrei com duas preliminares de nulidade. A primeira preliminar de nulidade é que um dia eu vou ver isso, antes de morrer, de começar eu tenho a minha convicção, eu sei que tem aquela história, prejuízo, não sei o quê, mas um dia eu vou ver começar os tribunais a anular julgamento do tribunal do júri pela interferência exacerbada do Ministério Público quando a defesa está falando. A defesa respeita o Ministério Público e o Ministério Público não respeita a defesa. Inclusive, o Ministério Público, como fiscal da lei, ele é quem tem que cuidar da lei e faz o contrário, porque no tribunal do júri a parte é permitido quando a parte contrária aceita ou a parte contrária pede a parte ao juiz. No caso concreto, foi de envergonhar o Ministério Público, enquanto reclamado várias e várias vezes pelo juiz presidente desse tribunal. Portanto, eu continuo dizendo que isso é nulidade absoluta. A defesa não pode se manifestar, porque o promotor de justiça, quando via que a defesa estava desenvolvendo sua tese, ele interferia. Enquanto a defesa, em momento algum, interferiu na fala do Ministério Público. E um dia eu vou ver isso acabar. Tem duas coisas que eu vou ver ainda do Ministério Público. Essa interferência exacerbada no tribunal do júri e sair e alguns promotores, no lugar que tem promotor de justiça, sair catando o júri. Sair fazendo júri. Eu quero esse júri aí, sem ser nem promotor daquela comarca. Eu ainda vou ver isso. Portanto, eu estou pedindo essa nulidade, sim. Outra nulidade, Vossa Excelência, era a irmã da vítima, ficou na frente na frente do plenário pedindo voto para condenar a irmã da vítima, que ela é
uma pessoa que trabalha na justiça, que ela é policial penal, e pedindo. Eu reclamei, o juiz chamou a atenção dela. Quando estava lendo a denúncia, essa irmã da vítima deu um grito tão grande, está tudo registrado aí. Deu um grito tão grande para chamar a atenção dos jurados e saiu gritando. Isso tem interferência no tribunal do júri. Não queira dizer que não tenha, porque tem. Portanto, isso é nulidade. Isso era para, naquele momento, o juiz-presidente tinha que suspender o tribunal do júri. E não foi, porque a defesa foi prejudicada nesse sentido. Isso é a segunda preliminar de nulidade. Vossa Excelência, eu também digo que os jurados decidiram contrário à prova dos autos pelo seguinte motivo. Só tem uma foto de um carro do acusado e ele mora ligado à casa dele, era ligado à casa da vítima. O carro da vítima tem ido no sentido da casa do acusado, o carro do acusado no sentido da casa da vítima. Mas ele mora ligado, as casas são juntas. É só essa foto desse carro. Não tem outra prova nesse sentido. Não foi ouvido, Vossa Excelência, nenhuma testemunha no plenário do júri. A acusação, a condenação foi baseada em inquérito policial. Isso não se presta. Por isso que eu digo que foi contrário às provas dos autos nesse sentido. Isso já tem a jurisprudência, é pacífico nesse sentido. Outra é o seguinte, ninguém viu o homicídio. Ninguém viu o homicídio. E os jurados entenderam, veja bem, entenderam que o acusado não deu direito de defesa à vítima. Ora, se ninguém viu, quem é que sabe como os fatos como se desenrolaram? Como é que sabe se a vítima foi pega de surpresa? Não existe isso. No processo não existe. Essa qualificadora, em reconhecer ela, é contrária à prova dos autos. Porque ninguém viu, jamais. Não era nem para ter pedido uma qualificadora dessa. A qualificadora do meio cruel, como tem lá, pelo o corpo que ficou a vítima, tudo bem. Mas sem dar direito de defesa à vítima, não pode ser aceita pelo conselho de sentença se não tem elementos para que essa qualificadora existisse. Ninguém presenciou. A última tese, Vossa Excelência, é sobre a dosimetria da pena. A doutora Maria de Fátima já disse que tem o redimensionamento da pena, mas eu vou continuar aqui sustentando. Ele foi incluso, foi pronunciado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º e 4º. Antes da denúncia tinha um motivo fútil também. Aí o juiz reconheceu que não tinha o motivo fútil, não estava inserido, ninguém sabia nem o motivo. O magistrado fundamentou dessa maneira: culpabilidade, verifico que essa merece ser considerada negativamente, tendo em vista a brutalidade empregada para o cometimento do delito, conforme demonstra laudo de exame cadavérico. Ora, Vossa Excelência, ele usou a culpabilidade para agravar a pena na primeira fase, que já tinha sido reconhecida pelo Conselho de Sentença, o inciso 3º, meio cruel. Isso é bis idem. Já foi utilizada, já foi reconhecida pelo Conselho de Sentença.
Portanto, não poderia, jamais poderia ser valorizada, porque isso é o bis idem. A brutalidade que deu meio cruel. O réu possuidor de antecedentes criminais. Consta contra a condenação do fato anterior ao crime em apuração. Vossa Excelência, aqui é mais outro sobre os antecedentes. Ele tinha um crime de tentativa de homicídio de 2016. Quando aconteceu esse fato, esse 2016 foi colocado em julgamento. Acontece que a defesa recorreu. Antes de transitar em julgado, este processo que nós estamos decidindo agora já tinha descido para a primeira instância e a própria defesa pediu para ir a julgamento. Ora, o juiz não colocou em julgamento. Só depois que transitou em julgado aquela tentativa, foi que o juiz colocou em julgamento esse. Aí utiliza o transitado julgado, porque a defesa entendeu que não tinha mais, cabia vários recursos, mas entendeu que não recorrer por recorrer, que a defesa era este que vos fala, entendeu que não deveria recorrer mais. Aí o juiz não bota em julgamento este caso agora, quando ele já estava pronto para julgamento, ainda não tinha sido transitado esse caso da tentativa, deixou transitar julgado da tentativa para botar em julgamento e utiliza como uma causa, com as circunstâncias judiciais dos antecedentes. Portanto, eu entendo que não deve ser utilizada como os antecedentes, porque se fosse assim, o juiz deixa para julgar um processo somente depois de transitado outro que está em apelação, prejudicando o acusado. Nesse caso, eu entendo que não deve ser acolhido. Juntei jurisprudência. Outra coisa, outro fundamento foi que o magistrado, mesmo tendo usado essas circunstâncias judiciais, não utilizou nem um sexto da pena, nem um oitavo entre a mínima, elevou logo de 12 para 18 anos. Reconhecendo duas circunstâncias judiciais, saltou de 12 para 18 anos, ferindo a própria jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Piauí e dos outros tribunais, que diz que para cada circunstância judiciais a pena é elevada um sexto ou um oitavo entre a mínima e a máxima. Portanto, foi errado, teve esse erro também na dosimetria, mesmo tendo as duas circunstâncias judiciais, que eu acredito que, como já antecipou a doutora Fátima, eu acredito que ela não vai reconhecer essa circunstância porque tem um bis idem. Portanto, Vossa Excelência, a defesa nesse sentido requer que, por último, alternativamente, primeiro, a defesa requer a nulidade do julgamento por conta das causas que teve externamente em relação ao promotor, em relação à irmã da vítima, e também, principalmente quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porque não tem nenhum elemento para provar isso. Portanto, a defesa requer que seja conhecido e provido o presente recurso para anular o julgamento. E caso não seja entendimento de Vossa Excelência, o redimensionamento da pena. É como a defesa requer. Meu muito obrigado. Concluída a manifestação.